Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro. O Link Espírito Santo está começando. E você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Defensoria Pública entra com ação contra a exigência de exame de HIV nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Dono de oficina mecânica é assassinado a tiros na Serra. 2 suspeitos são presos. Chuva forte assusta moradores da Grande Vitória e um homem morre atingido por um raio. Copa do Brasil, a expectativa das torcidas do Serra e Vasco para o jogão de logo mais no Kleber Andrade. E ainda, no estúdio, o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, fala sobre o programa Estado Presente. E tem ainda as notícias que são destaque nesta quarta-feira em outras regiões do estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. Mais uma vez, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Link. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do Estado entrou com uma ação para que o governo retire dos editais dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros a exigência da apresentação do exame de HIV. A exigência do exame de HIV está neste trecho do edital do concurso público para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, realizado no ano passado. Segundo a PM, o Estatuto da instituição, que é de 1978, exige que o profissional tenha saúde física e mental atestada por exames médicos. Com isso, pessoas soropositivas são impedidas de entrar nas corporações, o que tem gerado muitas críticas. No ano passado, a Defensoria Pública do Espírito Santo recomendou que tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar retirassem dos editais dos concursos a exigência. Mas isso não aconteceu. Agora a Defensoria entrou com uma ação civil pública e espera que a Justiça decida sobre o caso. Diante agora da proximidade da fase de inspeção de saúde nessas seleções públicas, nós vimos a necessidade de acionar o Poder Judiciário para que essa questão seja então analisada de forma definitiva. Então, na última semana, nós ajuizamos uma ação civil pública na Fazenda Pública, na Vara da Fazenda Pública de Vitória, pedindo que o Poder Judiciário determine a exclusão dessa exigência de apresentação do exame sorológico de HIV na fase de inspeção de saúde e também para que seja proibida essa prática em todo e qualquer concurso futuro realizado aqui no Estado do Espírito Santo. A contestação da Defensoria Pública é inspirada em outras ações país afora. O defensor espera que a decisão sirva para este e para outros concursos. A justiça de outros estados, como do estado de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, e também o Ministério Público de outros estados, como de Sergipe, de Alagoas e de Goiás, tem posicionamentos semelhantes, se não idênticos, ao que nós estamos defendendo aqui. E por que isso? Porque nós já temos uma série de legislações, tanto de âmbito nacional quanto de âmbito internacional, que vedam essa exigência de apresentação de exame para HIV, para admissão, seja na esfera privada, seja na esfera pública, e vedam principalmente a exclusão de uma pessoa do mercado de trabalho ou do serviço público em razão desse fato. Além disso, nós frisamos no nosso pedido que as próprias entidades técnicas que avaliam esse assunto também se manifestam contra essa exigência. Desde 2013, num parecer feito a pedido do Ministério Público de Goiás, o Conselho Federal de Medicina se manifestou especificamente sobre essa questão, ou seja, sobre a presença ou o ingresso de pessoas que convivem com HIV ou com a AIDS em forças de segurança. E o Conselho Federal de Medicina, desde 2013, é bom frisar mais uma vez, disse que não há nenhum tipo de impedimento para que essas pessoas estejam nessas corporações e afastou, inclusive, os alegados riscos para terceiros ou para a própria pessoa que comumente são trazidos quando se fala sobre esse assunto. A presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos diz que é favorável à ação ajuizada pela Defensoria Pública do Espírito Santo. É importantíssimo que todas as pessoas tenham o direito de ingressar numa profissão, fazer um concurso, participar de qualquer que seja a profissão, sendo uma pessoa vivendo com HIV. A gente está de acordo com
com a Defensoria Pública, estamos apoiando, estamos dialogando também dentro de outros movimentos, pessoas vivendo com HIV, dos movimentos do Fórum Estadual pela Cidadania LGBT, para que apoie também essa ação da Defensoria Pública. Débora diz que já recebeu no Conselho denúncias de outros casos de exigência de teste de HIV. Nós tivemos um caso de uma empregada doméstica que o patrão dela solicitou o exame de HIV, né? Isso é um absurdo. Eu, por exemplo, fui fazer uma cirurgia, eles me pediram o teste de HIV. É importante a gente entender de trabalhar a prevenção e de que as pessoas têm que se descobrir que tem o HIV, mas para um tratamento, não para proibir de fazer algo, né? As pessoas têm possibilidade e estão aí vivendo com HIV e têm a possibilidade de trabalhar como qualquer outra pessoa. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a CESP disse que a Procuradoria-Geral do Estado já foi notificada sobre a decisão e está avaliando, junto às secretarias envolvidas, as medidas que podem ser adotadas. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa quarta-feira para a gente. Muito boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A gente começa o direto da redação de hoje com imagens da chuva forte que caiu durante a tarde desta quarta-feira aqui na Grande Vitória. No início da tarde era possível ver nuvens escuras encobrindo o céu da região metropolitana. E não demorou para que começasse a chover forte. A chuva alagou diversos pontos da capital. Além da chuva, também foram registrados muitos raios. E por conta das descargas elétricas, um homem morreu após ser atingido por um raio na rodovia leste-oeste em Cariacica. Socorristas do SAMU ainda tentaram reanimar Joel Pereira Barbosa, de 42 anos. Mas quando o socorro chegou, ele já estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada para realizar o trabalho de remoção do corpo. E a gente muda de assunto para falar de violência. O dono de uma oficina mecânica foi morto hoje pela manhã dentro do próprio estabelecimento em Serra Dourada, no município da Serra. Everton Silveira Coura tinha 39 anos. Uma equipe da Polícia Militar fazia o patrulhamento na região e foi até o local do crime. Ao chegar, os policiais viram um homem armado saindo da oficina. Ele foi preso. Paulo Sena dos Santos confessou o crime e disse que matou o empresário por causa de uma briga em um baile funk. Um jovem que estava armado próximo ao local do crime também foi detido por porte ilegal de arma. Os dois foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A Polícia Civil realizou hoje uma operação e prendeu 6 suspeitos de envolvimento na morte de um eletricista da mineradora Vale. O crime aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano, no município da Serra. Para a polícia, a mulher de Luiz Carlos Devens, de 49 anos, é a principal suspeita de ser a mandante do crime. Na época, ela contou que o marido teria sido vítima de um assalto. E o governador Renato Casagrande participou hoje do Fórum Nacional de Governadores em Brasília. A pauta do encontro foi a proposta da reforma da Previdência, encaminhada pelo governo federal ao Congresso. Nas redes sociais, o governador comentou sobre a reunião. Recebemos aqui a proposta, estou formando a partir de hoje uma comissão lá do Estado para fazer análise da proposta e ver a repercussão dessa proposta nas contas do Estado. Então a comissão formada e coordenada pelo secretário de Fazenda, Rogério, é uma comissão que vai participar a Procuradoria, o Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro e a Aposentadoria Complementar, a Preves, a Previdência Complementar. Então essa comissão vai fazer uma avaliação geral da proposta e a repercussão dessa proposta para o Estado do Espírito Santo e para os estados, até porque eu participo também aqui de uma comissão de 5 governadores que estão com a tarefa de fazer uma avaliação da repercussão da Previdência, da proposta de Previdência para as contas, para o equilíbrio fiscal dos estados. E se tem alguma coisa que a gente possa propor de mudança para melhorar a influência e a repercussão das mudanças nas contas do Estado. Adriana, pessoal de casa, esses foram os destaques de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Bom, agora a gente fala de futebol. Logo mais tem jogão de bola no Kleber Andrade. Vasco e Serra disputam uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E a torcida do time capixaba é só expectativa. Há 24 anos, uma equipe do estado não chegava tão longe na competição. No peito, o jornalista estampa o brasão do time do coração, o Serra. Paixão que começou há 20 anos. Tinha 6 anos de idade, né?
Não vou dizer que eu entendi alguma coisa de futebol, porque é muito difícil com 6 anos você entender alguma coisa, né, sobre o esporte. Mas eu lembro que eu acordei no dia seguinte do jogo contra do Serra contra o Fluminense, né? Que aconteceu no Maracanã. E abro os jornais, né? Assisto pela TV que o Serra venceu o Fluminense, né? Como eu falei, não entendia muita coisa de futebol, mas o que eu entendi era que o Maracanã era um palco grande, palco importante de futebol mundial, e que o Serra tinha vencido nele. Então, eu sou morador da cidade da Serra, moro em Carapina Grande, né? E ver o time da cidade ganhando no Maracanã é algo especial, né? Nessas fotos, as camisas do time que ele possui, a capa do celular e também emoldurada a foto que ele tirou do primeiro gol do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Desde então, ele acompanha o Serra sempre que pode. Eu acompanhava o Serra quando mais jovem, né? Acompanhando pelos jornais, né? Acompanhando os jogos pelo rádio, mas acompanhando em estádio mesmo foi de 2016 para cá, né? E desde então, só alegria. Enquanto as expectativas do Marcos são as melhores, o ex-jogador do Vasco e torcedor do time, Giovani Silva, está com o coração dividido. Eu acho que como torcedor eu vou continuar sendo Vasco, mas como é um jogo diferente, jogo esperado no Espírito Santo, Copa do Brasil, Serra e Vasco, ninguém esperava um jogo desse. Pela grandeza do jogo e pela importância para o Serra, para o futebol capixaba, eu espero que o Serra possa fazer um bom resultado e que consiga passar de fase. Vasco eu vou continuar torcendo. E o Vasco tem outros ares, né? O Vasco tem Campeonato Brasileiro, tem algumas competições que participa e o Serra só tem essa chance. Para Giovani, que também é vice-presidente da Federação de Futebol do Estado, o jogo é muito importante para o Serra e também para o futebol do Espírito Santo. Eu posso dizer que Deus foi generoso demais comigo. Eu joguei Série A pela Desportiva, eu joguei contra o Corinthians, joguei contra o Grêmio, vários jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, isso na década de 80. Então, para você ver como é que o futebol brasileiro capixaba era grande. Então, a gente está fazendo esse trabalho, respeitando o Vasco, gostando do Vasco, mas sabendo que a gente tem uma pretensão de ver o futebol capixaba naquele lugarzinho especial. Quem sabe uma série C, uma Série B, até um dia chegar à Série A, que é o mais importante. O jogo, que acontece no Kleber Andrade, deve receber cerca de 19 mil torcedores. A dica para você, torcedor, que vai vir ao Kleber Andrade é utilizar o transporte público. Por isso, a Ceturb criou 3 linhas exclusivas para o evento. Uma sai de Jacaraípe, na Serra, a outra da Praça do Papa, em Vitória, e a última do Parque da Prainha, em Vila Velha. Além disso, homens do Corpo de Bombeiros vão estar por aqui, Polícia Civil e cerca de 230 policiais militares, fazendo a segurança antes, durante e depois do evento. Enquanto isso, o Marcos está confiante nesse placar. A gente fala muito que camisa dos times grandes de fora, né? Flamengo, Vasco, Corinthians, pesam, mas no Espírito Santo a gente sabe que a camisa do Serra pesa bastante, né? Pesou em 99 contra o Fluminense, pesou no Tricampeonato Estadual 2003, 2004, 2005, pesou ano passado no estadual, quando conquistamos o 6º campeonato, depois de 10 anos sem ganhar. Pesou quarta-feira passada e se o Serra jogar com a mesma garra, com o mesmo futebol que apresentou na quarta-feira, vai ser um jogo complicado para o time do Vasco. Palpite aí para o jogo daqui a pouco vai rolar? Como no futebol capixaba tudo é muito difícil, né? Então aposto num 1-0 suado. Então fica aqui a nossa torcida, né, para que o Serra possa avançar aí na Copa do Brasil. Só lembrando que o jogo começa às 9h30 e os portões abrem daqui a pouquinho às 6h30. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a retomada do programa Estado Presente para combater a violência aqui no estado. Não sai daí que a gente volta já. As mortes violentas aqui no estado estão concentradas principalmente em 10 cidades. Foram mapeados 140 bairros que vão exigir maior esforço do governo para reduzir a violência. E esse é o assunto do Rodrigo Schroeder na entrevista exclusiva de hoje.
Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Aqui comigo o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Rodrigo. Secretário, a gente tem esse número, né? Do Instituto Jones, de 2015 a 2018, 74% dos homicídios aconteceram em 10 municípios. De que forma que a Secretaria, o Estado presente, o programa, vai empregar aí melhor as forças nesses municípios? Como é que esse trabalho vai ser feito? Pois é, Rodrigo, o Programa Estado Presente, o eixo de proteção policial, que reúne as ações das polícias, do sistema de justiça criminal como um todo, com o objetivo de controlar a violência. Ele parte então de uma análise criminal de um período de 2015 a 2018. Analisando esse período, nós identificamos que 74% dos homicídios registrados no Espírito Santo ocorreram nesses 10 municípios. E nesses 10 municípios e 43 territórios dentro desses municípios. Então, nós sabemos exatamente onde nós precisamos implementar as ações de policiamento para que a gente possa resolver essas questões. Quais são essas ações das duas polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil? Da Polícia Militar, maior presença, abordagens, blitz, ações que possam mostrar nesse território que a polícia está presente e que nós não vamos aceitar que esse tipo de crime continue acontecendo. Da Polícia Civil, implementar a investigação para que a gente elucide de forma efetiva esses crimes e aí sim efetuar a prisão desses indivíduos. A apreensão de arma também é um outro fator importante que estamos resgatando com a reimplantação do Programa Estado Presente. O Observatório da Violência está incluído junto desse trabalho conjunto aí, que não é só o trabalho do Instituto Jones ou da Secretaria de Planejamento, nem da SES, é um trabalho conjunto do governo do Estado como um todo, não é isso? Isso, a política de segurança pública do Espírito Santo, o Programa Estado Presente, implementado de 2011 a 2014, apresentou resultados muito importantes. O Espírito Santo, até então, ele figurava entre o segundo estado mais violento do país. Com a implementação dessa política, uma política transversal que envolve toda a estrutura de governo, trabalhando a questão do controle da violência e a prevenção à violência, nós apresentamos resultados. O Espírito Santo deixou essa triste posição de segundo estado mais violento para o 8º em 2014. Conseguimos reduzir, pela primeira vez no Espírito Santo, violência letal intencional durante 4 anos consecutivos. Então nós estamos retomando essa estratégia, atualizando as informações e buscando as estratégias, novas estratégias. Nós tínhamos como estratégia apreender armas de fogo. Então, aprendemos 32 mil armas de fogo nesse período. Agora, nós precisamos instalar uma delegacia que aprofunde as investigações com relação à origem dessas armas. Então, a delegacia especializada de armas, controle de armas, munições e explosivos, é uma nova estratégia. Uma outra estratégia foi essa que você citou, o Observatório da Violência. A gente precisa, o Programa Estado Presente, ele é pensado com alguns eixos. Então, gestão, arquitetura de governança do programa, inteligência, integração entre as polícias e análise criminal. Então, o Observatório da Violência, da Segurança, ele nos dará esse suporte para que a gente possa, à medida em que a política vai avançando, nós possamos ajustar os planejamentos operacionais naquelas áreas onde os crimes persistem em acontecer. A gente falou dos homicídios, mas também há uma preocupação com o feminicídio, né, violência contra a mulher, e também crimes contra o patrimônio, é isso? Isso, exatamente. São os eixos do programa. Então nós vamos... O objetivo estratégico do programa é reduzir violência letal. Quando nós falamos em violência letal, estamos falando do homicídio, do feminicídio, do latrocínio, da lesão corporal seguida de morte, mas também precisamos fazer uma análise também daqueles crimes que geram maior sensação de insegurança na população, e aí nós estamos falando dos crimes contra o patrimônio. Então, retomar também a patrulha da comunidade, uma política que foi implementada na gestão anterior do governador Renato Casagrande, 2011-2014, também é uma estratégia, um policiamento mais próximo da comunidade, que dialogue com a comunidade, que entenda quais são os anseios, os medos da comunidade, para que a gente possa aperfeiçoar o policiamento local.
Durante o anúncio, né, do retorno do programa do Estado Presente, o governador Renato Casagrande falou que recebeu um número menor, um efetivo menor de policiais civis e também policiais militares. Como dar maior atenção, né, nesses bairros e municípios aí com maior índice de violência com um efetivo menor? Nós temos um efetivo menor, de fato, mas ainda assim temos um efetivo maior do que nós encontramos em 2010. 2010 para 2014 nós tínhamos 7.000 policiais militares, entregamos o Estado com 9.600 policiais e estamos recebendo agora com 8.300. Evidentemente que nós precisamos recompor a capacidade de resposta das nossas polícias. Temos um concurso em andamento que vai recompor parcialmente isso, mas nós precisamos também entender que nós estamos na era da tecnologia, da inteligência artificial, então precisamos agregar equipamentos de inteligência, de tecnologia para apoiar o policiamento, para que a gente antecipe o tempo de resposta. Um exemplo, nós implantamos em 2011 e 2014 o programa Olho Digital. Instalamos 1.000 câmeras de vídeo monitoramento e que esse equipamento ajudou na fiscalização das nossas ruas, dos nossos bairros e ajudou também na intervenção policial. Da mesma forma, agora vamos buscar outras estratégias. A prefeitura, o município de Vitória instalou o cerco inteligente, onde a partir de um registro de uma ocorrência em determinada placa de veículo, esse veículo, à medida em que ele passa em alguns pontos onde está sendo monitorado, esse monitoramento joga um alerta para o centro de operações e a intervenção policial é mais efetiva. Então, agregar tecnologia à atividade policial é um dos objetivos do Programa Estado Presente, para minimizar essa ausência de policiais. Todo esse trabalho faz parte do preparo do governo do Estado para seguir o plano do governo federal de reduzir a cada ano 3% no número aí de homicídios, é isso? O Espírito Santo, nos últimos anos, ele tem apresentado um resultado muito significativo, enquanto a maioria dos estados apresenta sistematicamente indicadores elevados de violência, vem aumentando ano a ano. O Espírito Santo, durante os últimos 8 anos, apresenta redução, fruto do trabalho que foi feito em 2011, a aplicação da metodologia do Programa Estado Presente. E o resultado aparece até hoje. Então, nós vamos perseguir essa meta colocada pelo governo federal, mas também temos um outro indicador que também está colocado para o governo do Estado do Espírito Santo, no planejamento 2030, que é chegar em 2030 com indicadores aceitáveis, segundo a Organização das Nações Unidas, que são 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Pegamos o Estado com 58 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Isso quando? Em 2009, 2010. Hoje o Estado tem registrado 28 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Então, a nossa ideia é manter fortemente as ações para reduzir a violência letal no Espírito Santo, para que antes de 2030 a gente tenha esse resultado de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que é um padrão de países desenvolvidos. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Muito obrigado. Nesta quarta-feira, o Sicob Espírito Santo apresentou os resultados de 2018. Entre os destaques, o crescimento em mais de 26% no número de pessoas jurídicas associadas. Foi acima da expectativa. E quando a gente faz um destaque entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas cresceram em 26%. Então isso foi muito importante, mostrando que o Sicob está preparado tecnologicamente para atender e humanamente, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, que tradicionalmente são associados, que têm mais complexidade nos seus negócios pela gama de produtos e serviços. Então, se essas pessoas estão vindo para o Sicob, elas estão entendendo que nós temos um portfólio completo e adequado para atender às suas necessidades. Este ano, comemorando 30 anos, o Sicob vai abrir novas agências no estado e também no Rio de Janeiro.
Crescemos o nosso quadro de pessoal em quase 10%. Já também contratamos algumas pessoas preparando essa expansão de 2019, que 2019 já está em curso. Esse ano já inauguramos 4 agências, 2 no Espírito Santo, 2 no estado do Rio de Janeiro, e temos mais uma perspectiva de 14 agências. Beto Venturim, presidente do Sicob, destacou o espírito empreendedor do banco, que tem como palavra de ordem cooperativismo. Compartilhamento da participação, do desenvolvimento comunitário, de juntar pessoas. E isso é tão atual que hoje as empresas modernas, elas estão pegando esses ganchos, ou pegando isso como o seu mote. E nós já temos isso no DNA. Então, nós precisamos cada vez mais explorar isso que está já no nosso DNA para que a gente faça melhor essa cooperação. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você confere as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Então não sai daí que a gente volta já. Nós estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite a você de todo o estado do Espírito Santo, acompanhando o link. Falamos agora aqui de Linhares. O pai do menino Cauã, Heine Budkowski, deixou a delegacia de polícia civil e foi levado para a penitenciária regional de Linhares. Ele está preso, acusado de desacatar e ameaçar um juiz de direito. Depois de passar a noite na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Linhares, Heine Budkowski, pai de Cauã, foi levado nesta manhã para o Departamento Médico Legal, onde foi submetido ao exame de corpo de delito. Minutos depois, ele deixou o SML e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará preso sob a acusação de desacatar e ameaçar o juiz de direito, Carlos Madeira Abade. A suposta ameaça teria ocorrido no final da audiência sobre as mortes dos pequenos Cauã e Joaquim, realizada no Fórum de Linhares na tarde desta terça-feira. O advogado de Heine voltou a afirmar que houve abuso de autoridade por parte do juiz. Nós estamos diante de uma situação hilariante, uma situação que não se perfila no direito, não se coaduna na verdade dos fatos e, eu repito, meu cliente sofre, no caso, um abuso de autoridade. O magistrado ele não percebeu que o meu cliente é da família enlutada. O meu cliente representa um menino que, junto com seu irmão, teve o seu corpo violentado sexualmente, o que está provado pelos laudos periciais, teve desacordado, perdido os seus sentidos, desacordado, posto numa cama, e ali ateado fogo em 2 crianças. Meu cliente é pai de uma dessas crianças, meu cliente é o enlutado. Meu cliente é aquele que quer ver a justiça sendo feita. E a justiça que foi feita hoje é o bandido saindo num carro com ar-condicionado escoltado por 4 agentes da Sejus e o meu cliente sendo preso no camburão da Polícia Militar. Um verdadeiro absurdo. Enquanto estiver acontecendo absurdos dessa monta nesse país que se chama Brasil, a gente não vai para frente. Esta mulher estava no grupo protestando em frente ao Fórum de Linhares durante a audiência. Segundo ela, não houve ofensa de Heine contra o juiz. Se nós, que não foi comigo, não foi com as outras pessoas que estavam lá, que perdeu um filho de maneira trágica, como foi essa criança aqui, como foi Cauã e Joaquim. Cauã é o filho do Heine. A gente fica revoltado, imagina o pai, que soube, todos os jornais, que hoje tinha uma pessoa lá que falou que até em Portugal, ficou sabendo em Portugal, que essa criança foi queimada, essas crianças foram queimadas vivas, espancadas, estrupadas. Como que esse pai ia reagir? E o juiz dá voz de prisão para o Heine. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares um homem que transportava uma mulher grávida para o hospital em um veículo roubado. Essa já é a 3ª passagem que o mesmo condutor é preso por crime de receptação. O carro foi parado pela Polícia Rodoviária no quilômetro 159 da BR-101.
No veículo Fox de cor prata estava o casal. Durante fiscalização no interior do veículo, foi verificado que o carro, na verdade, havia sido roubado na Serra no final do ano passado. Na gaveta, embaixo do banco do motorista, foi localizado um certificado de registro e licenciamento do veículo roubado. Já no porta-malas, foi encontrado um par de placas para veículos com lacres para fixação, cuja origem o condutor não soube informar. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para as providências. Já a mulher grávida foi encaminhada para o Hospital Rio Doce devido ao adiantado estado de gravidez. O descarte irregular de entulho em Linhares tem sido um grande problema aqui para as autoridades. Bom, você vê aí o exemplo de desrespeito de um morador que depositou esse monte de sujeira em frente ao Hospital Geral aqui do município. O amontoado de restos de construção, galhos de árvores e pneus foi deixado no local fora do dia de recolhimento, gerando risco de proliferação de mosquito Aedes aegypti e outros insetos. Segundo a Prefeitura, a Vigilância Ambiental e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, eles foram acionados para resolver o problema. Aqui em Linhares, claro, tem um calendário que é divulgado, né, com recolhimento de entulho em todos os bairros da cidade, mas tem sempre um morador que acaba colocando o entulho no dia que não é o recomendado. Por hoje é só, vamos agora a São Gabriel da Palha com outros assuntos da região norte. Olá! Em época de altas temperaturas e chuvas constantes, o número de focos de mosquito aumenta e em São Gabriel, os agentes de endemias trabalham para controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É muito comum encontrar pelos bairros da cidade locais assim, abandonados e com muito mato e lixo. E não é difícil encontrar água parada em recipientes como garrafas que são descartadas de maneira incorreta. Os agentes de endemias andam por toda a cidade fazendo trabalho de fiscalização dessas áreas, mas não escondem que existe uma dificuldade imposta pelos moradores, que muitas vezes recusam a visita desses profissionais em suas residências. Fomos recebidos muitas vezes com muita dificuldade por alguns moradores, alguns proprietários, né? Alguns tratam bem a gente, entendem o nosso trabalho, dão valor ao nosso trabalho, mas muitos, infelizmente, não dão muita importância ao trabalho que é realizado para a sociedade. A visita dos agentes de endemias é sempre muito rápida e minuciosa. Em uma residência, por exemplo, todos os possíveis locais que possam ter a chance de um foco do mosquito são vistoriados, ralos de banheiros e até atrás da geladeira. Nossa equipe conversou com o coordenador de Vigilância Ambiental, Rafael Henrique de Melo, que falou sobre a situação do aumento do número de focos do mosquito da dengue. Municípios próximos estão tendo problema com dengue, tanto com o surgimento do vírus tipo 2, que está circulando, por exemplo, Colatina, Linhares, que já circula esse vírus, então já estão tendo uma preocupação. E o que preocupa a gente são essas pessoas que vêm de viagem com o vírus, e a época do ano agora é uma época propícia, onde tem um aumento da temperatura e com a chuva ocorre depósitos de água, que é a melhor ambiente para a proliferação dos mosquitos. O trabalho dos agentes de endemia no campo, ele é realizado a cada 2 meses, cada residência. Então, o responsável por vigiar a sua própria residência é o morador, né? Porque o mosquito tem um ciclo rápido de reprodução. Então, não tem como a agente de endemia passar uma vez por semana na casa para ficar destruindo os focos. Rafael também alertou os moradores sobre os perigos que existem em relação aos locais que não recebem a visita dos agentes de endemias. E falou também sobre a importância de se conscientizar sobre a transmissão da dengue, que é feita pelo mosquito Aedes aegypti. Hoje, os agentes de endemia, quando encontram lotes que são terrenos baldios, eles trazem para a gente as informações de qual é o lote, se tem mato alto, o que é encontrado no lote, e a Vigilância Ambiental notifica a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, para fazer o recolhimento a limpeza do lote ou a notificação do proprietário do lote para que realize a limpeza. Siga agora com notícias de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Parece que mais uma novela vai chegar ao fim. A pavimentação da ES 446 entre Colatina e Itaguaçu deve ser concluída. A licitação para a sequência da obra foi aprovada. Os serviços começaram em 2012 e até hoje não foram finalizados. Uma das obras mais esperadas de toda a região teve sua licitação concluída esta semana no Palácio Anchieta. O asfaltamento da rodovia ES 446, que liga Colatina ao município de Itaguaçu.
O governo do estado está investindo 48 milhões na obra, que se estende da comunidade do bairro colatinense Luiz Iglesias até o início da ponte do rio Santa Joana. Serão realizados trabalhos como construção de muros, contenções em taludes rochosos, escavação das rochas a frio, utilizando fio diamantado e argamassa expansiva, terraplenagem e regularização de taludes nos locais com ocorrência de processos erosivos. A obra será feita em 15,5 km da via, que possui 29 km de extensão, com parte desse trecho já pavimentado. Boa notícia, a população, é claro, aguarda ansiosa a conclusão dessa obra. E a gente fala agora de um problema crônico nas agências bancárias, devido ao grande número de denúncias feitas pelos usuários em relação à demora no atendimento de caixas dos bancos em Colatina. O PROCON local está realizando uma fiscalização em todas as unidades aqui do município. A princípio, só notificando esses estabelecimentos que descumprem essa norma. Para esperar atendimento nas agências bancárias, muitas vezes é preciso ter paciência. O Felipe já perdeu bastante tempo assim. Em média 1h30, 2. O que você acha disso? É difícil, né? Triste aqui no nosso país. A Nilceia também já passou pela mesma situação. Eu já fiquei 40 minutos, já em um outro banco já fiquei 1h, 1h05 mais ou menos. Aí eu doido para poder ir na hidroginástica, eu perdi meu horário por causa disso, né? Estava nesse dia, foi. E eu fiquei atrasada lá no banco esperando para pagar uma fatura e nunca chegava a minha hora. E após receber muitas reclamações de pessoas como o Felipe e a Nilceia, o PROCON Colatina colocou em prática uma ação para notificar agências bancárias para o cumprimento de uma lei municipal, que garante o atendimento rápido dos clientes. Nesse primeiro momento, nós estamos advertindo todas as instituições. Importante destacar que essa lei é de 2005, então nós estamos aí notificando a todos acerca desse fiel cumprimento. A lei ela é clara no sentido de ser 20 minutos aguardando o atendimento em dias normais, em vésperas de feriado. Após feriados prolongados, esse tempo se estende aí 10 minutos, então ficando 30 minutos. Então é importante que seja cumprido essa legislação. A gente até tenta ver um tempo razoável. Agora, tempo razoável de 2, 3 horas, não. Há sim uma falha de serviço aí. Todas as agências bancárias de Colatina estão recebendo a notificação do PROCON para cumprimento da norma. Agora elas terão 10 dias para se adequarem. E caso continuem descumprindo, podem ser multadas. E após isso, o consumidor que se sentir lesado, ele pode se dirigir ao PROCON, que nós vamos fazer a denúncia, formalizar essa denúncia. Vamos encaminhar para o nosso jurídico e sim pode incidir em multas, até mesmo a suspensão da vara de funcionamento dessa instituição. Além da multa administrativa, os bancos também podem ter que indenizar o consumidor que se sentir lesado. São duas possibilidades. Administrativamente, o órgão vai multar a empresa e propor até uma ação coletiva junto ao Ministério Público. Já no direito individual, que aí cabe ao próprio consumidor ver o que foi violado, o tempo dele perdido, ele pode sim acionar o Poder Judiciário e pode, se o juiz entender, ter aí uma indenização, como por exemplo por dano moral. E para provar o tempo de permanência na agência bancária, é direito do consumidor pedir que seja autenticado na senha o horário que foi atendido. Ao direcionar o caixa, aguardei 2, 3 horas. Me direcionei ao caixa na hora de pagar meu boleto ou a sua conta, lá ele vai pedir para autenticar. Se a empresa não fazer essa autenticidade, ele automaticamente pode entrar em contato conosco do PROCON, no 3721-1313, que a gente vai deslocar uma equipe lá e vai lavrar o termo dentro do estabelecimento. Confirmando então, a lei estipula que em dias normais o tempo de espera é de 20 minutos. Já em véspera ou após feriados prolongados, esse tempo aumenta, ficando estabelecido o tempo máximo de 30 minutos. O usuário que se sentir lesado deve procurar os seus direitos. Lembrando que o PROCON aqui de Colatina funciona no térreo do Colatina Shopping e o telefone é o 3721-1313. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você confere outras notícias aqui do estado. Então não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o link e a gente continua o nosso giro pelo estado com mais notícias dessa quarta-feira. Olá! Nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo. Tanto em cidades grandes como em cidades pequenas, a situação de vida nas ruas é alarmante. Um problema que está presente no mundo todo e tem afetado diretamente São Mateus nos últimos meses. Morar nas ruas não é uma condição fácil de se lidar. Existem uma série de questões que são vivenciadas diariamente: violência, falta de alimentação, precariedade e o abandono de uma vida. Para Robson, a busca do sonho que virou pesadelo. Todo ano eu venho para trabalhar, aí chega aqui, eu apuro o dinheirinho. Aí esse ano passado, que foi 2018, aí eu fiquei aqui para trabalhar, apurei um dinheirinho bom, vi com o meu carrinho bom, lá para cá. Quando eu ia para casa no Natal, me assaltaram ali, que vai chegando em Soretama para Água Limpa ali. Levaram meu carro, levaram meu dinheiro. E era o sonho que eu ia dar para o meu filho, né? As situações de vidas nas ruas das cidades é preocupante. Existem várias questões que levaram essas pessoas a esta condição. Eu perdi minha mãe, então eu não quis ficar na minha casa mais. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social oferece um atendimento para garantir a cidadania destas pessoas, através do serviço especializado em abordagem social. O objetivo seria identificar quem são as pessoas que estão na rua, quais são as demandas dela, né? O que essa pessoa está necessitando, a reintegração familiar, porque tem muita gente na rua que se perdeu de casa, foi andando, foi conseguindo emprego e não consegue nem retornar para o município de origem. Nós fazemos encaminhamento e referenciamento no serviço socioessencial, como o CAPS-AD, para quem faz uso, né, de substância psicoativa. Fazemos referenciamento também no CRAS, nas unidades, né, de assistência social, de acordo com a necessidade de cada pessoa. De acordo com o documento do usuário, a gente faz essa busca e vê de que município que ele é, para a gente estar tendo essa identificação de onde ele é, para a gente estar tentando retornar ele para o município. A equipe de abordagem atendeu só no mês de janeiro 487 pessoas. Os casos são variados. Para este homem, a procura por emprego se tornou um trauma. Ele relata que foi roubado pela própria pessoa que o contratou. Roubaram minha bolsa, roubaram documentos, roubaram dinheiro meu. Depois de muito tempo insistir, eu falei que ia chamar a polícia. A própria pessoa que me empregou que tinha me roubado. Para a secretária de Assistência Social, a preocupação inicial é identificar estas pessoas. Muitas das vezes, essas pessoas saíram do seu lar por complicação ou conflito familiar, ou por ser dependente químico, e aí as famílias, né, não aceitam essa atitude do usuário e aí acaba colocando ele em situação de rua, ou mesmo por abandono, negligência, né, porque a gente atende idoso também nessa situação, e isso é preocupante para a gente, porque é quem cuida da nossa vida, né, quem dá os primeiros passos para que a gente chegue e se forme cidadão. A gente tem um número alto também de idosos em situação de rua, e isso nos preocupa muito e nos deixa muito triste. E o nosso trabalho aqui da equipe é abordar esses usuários, identificar essa demanda e fazer o encaminhamento dele, o referenciamento correto para o serviço certo, atendendo toda a demanda desse usuário. Trabalhamos com os barraqueiros aí, nós ajudamos eles ajudam nós. Tem consideração, confiança em nós temos liberdade de entrar no quintal deles, conversar com eles, acesso a eles. Então, para nós isso aí é uma luxúria, porque tive muita decepção na vida. Aí então eu quero viver do meu jeito. Ninguém vai mudar o meu jeito de viver. Eu quero viver assim, é assim que eu vou viver. Não estou desfazendo da minha família, que é meu sangue. Mas esses pessoal aqui para mim, ó, é a minha família. Para mim eles são minha família. Após denúncia, a Polícia Militar Ambiental encontra fábrica irregular de carvão vegetal em zona rural, no município de Conceição da Barra. No local, foram encontrados 18 fornos para a fabricação de carvão vegetal, alguns fechados, pronto para queimar, e 11 metros cúbicos de eucaliptos. Embora ninguém tenha sido encontrado no local,
3 homens identificados na denúncia foram localizados e assumiram a responsabilidade pelas atividades. Os acusados foram direcionados à Delegacia de Polícia Civil de Conceição da Barra. Estes foram os destaques de hoje. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E uma forte chuva que caiu nesta terça-feira em Mimoso do Sul no final da tarde provocou alagamentos. Nas imagens é possível ver o estado em que ficou o centro da cidade. Bairros e distritos também foram atingidos pela forte chuva. De acordo com a Defesa Civil, a rede de esgotamento foi prejudicada pela grande quantidade de barro que desceu com a chuva. Em 45 minutos, choveu cerca de 60 milímetros. A rua mais prejudicada foi a Doutor José Coelho dos Santos, já que ela fica em uma caída e toda a água que desce do morro acumula na via. Na manhã de hoje, a água já havia escoado e equipes da Secretaria de Obras realizaram a limpeza das ruas. Depois de fazer vistorias, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave. Bem, segundo o Incapera, a previsão para essa quinta-feira é de mais chuva a partir da tarde aqui na região sul do estado, hein? Vamos mudar de assunto? O turismo rural tem se fortalecido como atividade econômica alternativa e de lazer e surgiu como uma forma de agregar valor ao trabalho do homem no campo. E nós fomos conhecer na comunidade do Frade, um lugar aconchegante que tem atraído muita gente por causa do contato com a natureza. Comunidade do Frade, bem pertinho da BR-101, e é aqui que vamos conhecer um cantinho especial que une beleza, conservação do meio ambiente e o melhor de tudo, contato direto com a natureza. Somos recebidos por Flávio, que é o proprietário. Ele e a esposa queriam um contato direto com o campo, por isso resolveram adquirir a propriedade. Minha mulher ela tinha vontade de ter um sítio. Aí ela foi e comprou um sítio, mas quando a gente foi observar melhor esse tal sítio, ele era um brejo só, entendeu? Aí a gente tinha que fazer alguma coisa, né, nesse brejo. Aí, sob orientação técnica, a gente começou a bolar alguma coisa para você tirar um retorno desse investimento. E a coisa foi caminhando e chegamos a esse ponto. Flávio nos leva para conhecer esse pequeno paraíso de encantos naturais que faz a gente esquecer da correria do dia a dia e só dá vontade de relaxar. Agora, Flávio, vocês precisavam era manter isso aqui, né? O que vocês fizeram? A ideia é você manter, porque o sítio custa caro você ter um sítio. Então a gente tinha que tirar uma renda. Então a ideia inicial, como a gente já tinha experiência na área de restaurante, a gente queria fazer alguma coisa no ramo de alimentação. Para aproveitar a água em abundância, foram construídas essas barragens. Para isso, ele buscou a ajuda de um engenheiro agrônomo. Decidiram investir no camarão da Malásia, devido a um maior valor comercial. Nós optamos pelo camarão por ser diferente, né? Você botar tilápia, peixe, todo mundo tem. Camarão são poucos as pessoas que cultivam camarão. E nós resolvemos fazer isso, inclusive é um valor agregado maior na hora de você botar no restaurante, um atrativo maior do que o peixe. São 48 mil metros quadrados à disposição dos visitantes. Hora de dar um passeio e conhecer um pouco mais do local. A beleza das plantas se mistura com o colorido dos pássaros. Aqui, todo o espaço é aproveitado com lagoas, pomares, recreação para as crianças, restaurante e verde, muito verde. Tudo bem planejado. Nas encostas, as plantas dão sustentação contra a erosão. Belezas naturais de encher os olhos. Antes essa área aqui era de muito mato. Aí o casal teve uma ideia porque queria que as pessoas tivessem um contato direto com a natureza. Eles procuraram os trâmites legais e fizeram essa trilha. E olha, a mata voltou a desenvolver. Um verdadeiro exemplo de que quando se trabalha certo, a natureza agradece.
gente queria criar um espaço diferenciado para a população de Cachoeira, do sul do estado, para que as pessoas pudessem ter um contato com o meio ambiente, entendeu? Então a gente aproveitou a mata, aproveitou a fauna, a flora e criamos um espaço para as pessoas poderem aproveitar disso, né? Porque o dia a dia é uma coisa, agora no final de semana você pode ter esse contato, então nós criamos todo esse envolvimento com o meio ambiente aqui. Na trilha, a exuberância de gigantescas árvores e plantas nativas que são um grande atrativo. E em meio a essas belezas, um cantinho da fé. A capelinha é a herança de um casal que morou por muito tempo no meio da mata, um irlandês e uma brasileira. A simplicidade e a criatividade chamam a atenção na ornamentação. A trilha percorre boa parte do terreno, um passeio capaz de renovar as energias. Flávio é oficial da Marinha Mercante, disse que os investimentos não vão parar por aqui. Faz uma sensação de vitória muito grande, cara. É uma sensação de realização de um sonho pequeno que se tornou grande demais. A gente está muito feliz porque é aquela coisa que a gente falou do início, a gente conseguiu fazer renda preservando o meio ambiente. Qual que é o significado desse patrimônio para a família hoje? Rapaz, assim, é um sonho, o significado é um sonho que eu espero que meus filhos mantenham. Realmente é um belo lugar, parabéns aí aos proprietários pelo trabalho em conjunto com a preservação da natureza. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim nós voltamos à Vitória. E assim a gente termina o Link Espírito Santo de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.